Educação de filhos. Vou fazer o possível para em 30 minutos, né? Que é o tempo que eu tenho ali até meio-dia, para que eu possa encerrar, terminar e vocês poderem assim almoçar. Ellen White, que nós acreditamos, digo nós, adventistas do sétimo dia, que foi levantada, suscitada por Deus como profeta para direcionar o povo à Bíblia. Ela mesmo diz que seus escritos têm a finalidade de levar o povo à Bíblia. Então, alguns leem essa frase e não entendem muito. Ela está dizendo basicamente o seguinte, Vitor. Vitor, toda vez que você lê algo que eu escrevi inspirada, a intenção disso é que, vendo aquilo ali que você acabou de ler, que eu escrevi, você possa ir até a Bíblia, para ver o que a Bíblia fala acerca disso. Então, eu tenho 2 textos aqui, está projetado. Um é Êxodo capítulo 20, correto? Vocês estão vendo aí? E o outro é o Evangelho de João, no capítulo 3. Eu não vou ler o texto agora. Eu vou ler primeiro o texto do Espírito de profecia. Depois eu venho para cá. Tudo bem? Tudo bem assim? Combinado? Eu estou explicando porque alguns irmãos pensam mais ou menos assim, David. A irmã Edinho começou a pregar e só falou de Ellen White, não falou da Bíblia. Não. Eu estou fazendo o que é correto, na verdade. Eu vou ler o Espírito de profecia para depois levar você à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática cristã. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Ellen White escreveu isso aqui pela primeira vez nessa revista aqui, não sei ler inglês, mas é mais ou menos assim, Review and Herald. Isso foi em 1899. Esse mesmo texto aqui, você vai encontrá-lo no livro Orientação para a Criança, e também você o encontrará com certeza no livro O Lar Adventista. Diz assim o texto: se antes do nascimento de seu filho, a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Ali foi um erro de digitação, tá? Dá e tem, não existe no texto. Então, refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança. Preste atenção nisso aqui, queridos, herança quase o que, irmãos? Invencíveis tendências para o mal. Linaldo, é o Espírito de profecia que está dizendo. Mãe consegue passar para a criança, ainda no seu ventre, tendências quase que invencíveis, Dinho. Entendeu? Às vezes os menininhos vêm para o mundo, Guego, e a gente olha para eles em algum momento e diz assim: rapaz, de onde é que essa menina, onde é que ele aprendeu isso? Já de novinho, Guego, já de pequeno, começa a andar, a falar, você começa a ver traços, e você diz assim: poxa vida, da onde? Aí a mãe olha mais ou menos assim e diz assim: eu não ensinei isso. Será que foi a avó? A tia que fica com ele? Ou a menina que ajuda aqui em casa? De onde vem? Vem de onde? Os traços vêm de onde, queridos? De Lila, de socorro. É assim que funciona. Aqui, deixa eu continuar. Mas se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante, abnegada, bondosa, amável, esquecida de si mesmo, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Coloca o outro texto, por favor. Da mesma revista, do mesmo texto escrito, Ellen White continua, ela diz o seguinte: a base de um caráter reto no futuro homem é firmada em quê? Nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe. Que momento? Antes do nascimento do filho. Esta lição não deve ser considerada com indiferença. Aí agora aquela frase vai fazer sentido. Não que eu acredite na totalidade dela. A frase que diz assim: filho de peixe,
Peixinho é, nesse caso aqui, na gestação, mães que nunca ouviram isso, meninos, vocês que vão casar, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui, ó. Edinho e suas frases, tá? Depois eu pago o preço aí fora, que alguns vão reclamar comigo, que eu digo algumas coisas que não deveria dizer aqui, mas tudo bem. Meninos que vão casar, deixa eu dar um conselho a você. Quando você escolher a menina, bater o olho nela e achar que ela é uma formosura de menina, assim, esteticamente te agradou aos olhos, não esqueça disso aqui, ó. Eu acho que você não deveria tanto olhar a beleza dela, não. Porque se ela for uma baita de uma bonitona, Linaldo. Tua filha é bonita, Linaldo, ou não? São? É mesmo? Então o menino vai olhar para ela, não deve olhar a beleza. Deve olhar o quê? Os traços de caráter. Porque é o que ela, na gestação, vai passar para o teu menininho, que depois de casado, você vai gerar com ela. Você entendeu, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu lhe dar um outro conselho que é mais complicado ainda, mas não tem medo de dar conselho não. Um dia talvez vão me tirar aqui do púlpito por causa dessas coisas que eu falo. Tudo bem. Ó, escute com atenção. Se tua namorada for daquelas valente que dá nó em pingo d'água, valente, tipo mulher do Lampião, já ouviram falar no Rei do Cangaço? Já ouviram? Então vocês me entenderam, né? Eu estou citando algumas coisas meio por longe. Os pequenininhos talvez não entendam muito não, mas os maiorzinhos já vão entender. Então, se tu der de cara com uma menina dessa e tiver de olho nela, tu descobrir que ela é tipo parente do Rei do Cangaço, o que é que vai acontecer? Se tu casar com ela, filho, vai dar errado. Porque durante 9 meses... todos os seus traços de caráter, a não ser que Deus não inspirou Ellen White, vão ser transmitidos para quem? Para a criança. Alguém não entendeu isso aqui, por acaso? Vocês entenderam? Então minha sugestão é o seguinte, para os que ainda vão casar, quando for escolher uma menina, vê direitinho com quem vai casar. E se você tiver dúvida de quem ela é, Geraldo, tenha coragem, vai lá na mãe, como Ellen White ensina, inspirada por Deus em outro lugar, e diz assim, procura dos pais saber quem é. Aí se a mãe for, aquelas mães rochedo, tem mãe rochedo mesmo firme, ela vai dizer igual uma mãe que eu conheci, você vai namorar com ele, né? Uma mãe disse isso, mas saiba que meu filho é assim, assim, assim e assim. Você vai querer casar assim mesmo? E a menina disse, eu vou. E aí eu não quero contar a história não, que não é feliz não. Ah, se você não encontrou pais verdadeiros por aí, tem pai que gosta de mascarar os filhos que tem. Aí Lico é valente, Dinho é outro ronhento, caceteiro. Aí o pai diz assim, se eu disser para ele, para a menina, quem é meu filho, não vai querer casar. Ai, vai que o meu filho é um vagabundo, não gosta de trabalhar. Aí se eu disser, a menina vai dizer, eu vou casar com... Tem mãe que esconde, não tem? Pai que esconde, está errado esconder. Mas aí a Ellen White faz o seguinte, vai lá e pergunta para os líderes da igreja, quem é o menino, quem é a menina, e eles têm o dever de falar. Ah, Guego, se todo mundo fizesse isso aqui, situações como essa no futuro não aconteceriam. Isso é que acontece, Geraldo? Por não atentar para esses conselhos, nós casamos com qualquer um que aparece em nossa frente, e quem vai pagar o prejuízo no futuro? Os filhos. Os filhos. No outro texto que li, vou citar isso para ir para o próximo. Traços de caráter, Ellen White falou inspirada, quase o quê? Quem lembra da expressão que ela usou? Quase invencíveis. Socorro! Se não tomar cuidado com isso, talvez você vai passar a vida inteira tentando consertar o caráter do seu filho e não vai conseguir. Quase invencível. Por quê? Porque o erro começou aonde? Lá atrás, no caráter da mãe. Se vocês acham que isso aqui já está muito forte, veja o próximo texto. Por favor. Me ajuda aqui, ó. O Senhor não justificará a falta de controle dos pais.
Aí Guego, Edinho Ferreira, Geraldo vai dizer: ah, Senhor, mas é porque esse menino ficava com a minha sogra, com a minha mãe, eu tinha que trabalhar. Não tem algumas desculpas aí? Não tem? Aqui, ó. Não tem justificativa. Vou continuar. Centenas de filhos hoje. Isso aqui, querido, chega a dar tristeza de ler. Aqui, ó. Centenas de filhos hoje enchem os exércitos de quem? Enchem os exércitos do inimigo. Por quê? Fazendo o quê? Vivendo e trabalhando longe do propósito de... Tu começou errado lá atrás, na gestação, aquela mãe valente que tu conseguiu como esposa, passou tudo que era traço ruim de caráter que ela tinha, o menino nasce com traços quase invencíveis. Quando ele começa a andar, falar, quando ele começa a crescer, qual a lógica? Qual a sequência? Provavelmente ele vai para o exército de quem? Você não tem coragem de falar? Eu falo por você. Provavelmente ele vai para o exército de quem? De Satanás. Centenas deles, Ellen White fala, são desobedientes, escutem, ingratos, não santificados, mas o pecado está à porta de quem? Alan, é você o responsável por isso. Guego, é você o responsável por isso. David, você será responsabilizado por isso. Edinho Ferreira, você é o culpado disso. O pecado está na porta de quem? Dos pais. Seu menino não é culpado disso. Eu vou continuar o sermão e ele vai chegar em ter culpa de alguma coisa, mas nesse momento aqui, nessa altura do campeonato, eles não são culpados. Ellen White continua inspirada dizendo assim, ó, pais cristãos, milhares de filhos estão perecendo em seus pecados devido à falha dos pais em governar sabiamente o seu lar. Vocês concordam? Sim ou não? Se os pais fossem obedientes ao guia invisível dos exércitos de Israel, cuja glória era cuja glória era velada pela coluna de nuvem, não seria vista a infeliz situação que agora existe em muitas famílias. Um dia desse quase que minha casa cai, porque eu inventei de falar sobre namoro com as minhas meninas. E eu tinha pregado aqui outro dia, e vou repetir aqui, na minha casa, com a minha autorização, não entra julgo desigual. Na minha casa, com a minha autorização, não entra julgo desigual. Por que não? Por que não? Porque o céu não aprova. E eu não quero, já baixo os pecados que eu tenho para prestar conta diante de Deus. E eu não quero assumir mais um, trazer mais um para cima de mim. Pais, prestem atenção, o pecado jaz à porta da sua casa. Me projeta o outro texto, por favor, e eu acredito que esse é o último, até a gente voltar para a Bíblia. Não é fácil ensinar e educar filhos sabiamente. É fácil, irmãos? Não. Bota um no mundo para você ver como é difícil. É muito difícil, mas tudo bem. Tawane está ali pensando, e agora, depois de um sermão desse, vou fazer meu menininho ou não? Não sei. Você escuta a palavra de Deus e pede orientação a Ele. Não é fácil ensinar e educar filhos sabiamente. Ao procurarem os pais conservar diante deles o juízo e o temor do Senhor, surgirão dificuldades. Os filhos mostrarão o quê? Depois que você disser assim, ó, tem que obedecer a Deus. Os filhos mostrarão o quê? A perversidade que está onde? E trouxeram essa perversidade do coração de onde? Da onde? Ó, a Márcia teve coragem de falar. Herdou da mãe. Demonstram amor à insensatez e à independência. E ódio à restrição e à disciplina. Quem é o filho aqui que quer ser disciplinado? Ele está com o celular, a mãe diz assim, ó, 10 minutos. Vai dar certo? Eu lembro, meu pai quase arrancou minha orelha fora, não estou exagerando, eu fiz assim, ó, num dia. Eu levantei, que ele torceu, ainda bem que isso aqui não tem osso, é só cartilagem. Porque eu desobedeci a ele, porque eu estava namorando, Geraldo, e eu passei da hora de chegar em casa.
Tinha 1 hora para chegar. Naquele dia eu desobedeci. Para minha surpresa, que quando eu chego em casa, quando eu chamo manhinha, quem abriu a porta? O pai. Papai, que é assim que eu chamava, que eu chamo. Foi complicado. Ficou lá em pé, parecia um soldado na frente assim, não deixou eu passar pelo portão. E dentre outras coisas, para encurtar a história, que meu tempo é curto, ele pegou na minha orelha com a mão direita. Foi essa orelha aqui, Guego, ele estava de frente para mim. Foi complicado. Eu não esqueço essa cena. Eu fiz assim, ó, para tentar amenizar um pouquinho a torção. Mas meu pai estava certo. São traços de caráter, você entende, queridos? Que foram herdados e agora são difíceis de trabalhar. O pai quer aplicar disciplina e o filho não aceita, ele resiste. O restante do texto fala assim, ó: praticam engano, proferem falsidades. Muitos pais, em vez de punirem os filhos por essas faltas, fazem-se cegos. Você conhece algum pai assim ou não? Alguns, Ellen White talvez usou um termo aqui inspirado, alguns diriam assim, faz vista grossa. Mas ela usa o termo, fazem-se cegos, para não verem sob a superfície ou discernirem o verdadeiro significado dessas coisas. Continuam, portanto, os filhos, com suas práticas enganosas, formando o caráter que Deus não pode aprovar. Amém? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta, antes de ler a Bíblia agora. Desse jeito aqui, com esse cenário aqui, tem como ir para o céu? Sejamos sinceros. Imagina que Deus leva um menino desse aqui para o céu, com essas características aqui. Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta. A mãe que passou isso aqui para ele também vai? Ellen White, em uma outra referência, ela diz basicamente assim, ó, escutem. Se o filho se perder e a responsabilidade for dos pais, os pais também se perdem. Entendem? É complicado. A formação de uma criança como um todo, basicamente, Linaldo, ela se dá em 3 etapas, basicamente. Existe o processo de gravidez, que duram 9 meses na média, e nesse período, eu acabei de ler os textos aqui, a mãe, não é o pai, é a mãe, passa traços de caráter dela para quem? Para o filho. Está claro isso, sim ou não? Vamos lá. Aí o menino nasce. Quando ele nasce, vem a outra etapa. Agora ele não vai receber traços de caráter mais da mãe, especificamente via cordão umbilical. Não. Agora vai receber traços de caráter de um monte de gente. Aí entre irmãos de igreja, colegas, a tia, vizinha, a avó, todo mundo agora começa a ensinar um pouquinho. E quando pega uma mãe firme na palavra de Deus, aí geralmente pega uma avó ou uma tia que desmancha tudo que ela ensina. E aí você, com a necessidade de ganhar o pão de cada dia, precisa trabalhar fora de casa para ajudar o patrão, o esposo. O que é que acontece? Você deixa seu filho ou com uma pessoa que você paga, ou com um parente. E aí, misericórdia, com todo respeito a quem cuida de filhos aqui. A responsabilidade é de quem? Eu li no outro texto. É de quem? De quem? Dos pais. Não esqueçam disso, de forma nenhuma. Então o menino começa a crescer agora e não mais absorve os traços da mãe. Da mãe ele já veio para o mundo com ele. É isso que a gente leu. E agora vai começar uma nova etapa. Essa segunda etapa, ela vai socorro até o dia que aquele menino juvenil, não sei, ele vai entregar a vida para Cristo e vai ter, não esqueçam disso, aquilo que a gente chama de, ele se converteu. E aí recebe o Espírito Santo e tal e tal. Ali acontece o segundo espaço de vida. E do dia do convertimento dele, do dia que ele entregou a vida para Cristo, para frente, até o dia da morte dele, ou até Jesus voltar, acontece a terceira etapa da vida dele. Basicamente, uma pessoa tem 3 etapas de desenvolvimento ao longo de sua vida. A primeira, herdou da mãe. O menino tinha escolha por acaso? Quando os seus 3 menininhos
veio ao mundo, a patroa de Vitor, seus meninos não tiveram escolha. O que você tinha, em essência, você conseguiu passar para eles. Eles não, nem, se foi alguma coisa ruim, eles nem podiam dizer nada, Linaldo. Inocentes, mas receberam toda a carga. Mas agora, quando nascem, começa agora uma outra etapa. E essa etapa é extremamente complicada. Por que é complicada? Porque agora, filho, é a hora de você tentar, vê que coisa difícil. É a hora de tentar consertar alguns traços que você percebe que ele herdou de sua mãe, ou de quem quer que seja depois de nascido. Isso é muito complicado. Você bota um menino desse na escola, mesmo sendo uma escola cristã, e aí o que acontece? Você passa a vida inteira ensinando para ele que meninos e meninas de Cristo, segundo a Bíblia, não podem usar o quê? Joia, por exemplo. Aí o que acontece? Ele vai numa escola secular, grego, ou em uma escola adventista, e de repente chega na escola adventista e tem um professor que não é adventista. E se a escola não proibi-lo de exercer a função sem os ornamentos, ele vai lá toda produzida. E aí o menino chega em casa, Fernando, e diz assim: ô mãe, agora eu fiquei sem entender. Oxi, a senhora não disse que não podia? E como minha professora lá? Você consegue agora entender os contrastes? Ele está sendo treinado na segunda etapa. E aí, queridos, é muito complicado. Por que é complicado? Porque agora você vai ter até o dia do batismo dele, até o momento da conversão dele, para consertar tudo isso que alguém ao longo do tempo pregresso anterior estragou, consciente ou inconscientemente. Dentre essas coisas de ensinamentos, o seu menino cresce numa concorrência. Tu diz assim para ele: ó, a roupa tem que ser bem compostazinha, viu? Você é uma meninazinha de Jesus. Aí ela chega na escola, vê a meninazinha, a colegazinha na mesma faixa etária de idade, com um shortzinho de que só a misericórdia. E os pais ainda dizem assim, ó: mas são crianças, irmão. Não é mentira não, mas está sendo formado o seu caráter. E quando eles estiverem grandinhos, como é que vai ser? Você acha que vão querer servir a Cristo? E quando a igreja começar a dizer aqui, os líderes da igreja da Bela Vista, começar a dizer assim, ó, não vai poder subir na plataforma lá para cantar desse jeito. O que é que você vai fazer? Não fica complicado? E aí vem uma outra terceira etapa, eu vou ler os dois textos daqui a pouquinho. Seria o pós-convertimento. A gente entende que após a conversão, após ele entregar a vida para Cristo, a Bíblia diz que vai começar agora uma nova vida. Ele vai se tornar uma nova criatura, ele vai nascer de novo. Olha o contraste, e agora vai nascer de onde? Vai nascer do reino do céu. Com isso em mente, deixa eu ler os dois textos para vocês. O primeiro texto que eu quero ler está em Êxodo capítulo 20. Por favor, abra sua Bíblia, tem só 8 minutinhos, mas vai ser suficiente. Êxodo capítulo 20, o verso 5, diz assim a palavra de Deus: não te curvarás diante delas, ele está falando de imagem de escultura aqui, tá? Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí o verso 6, o outro verso sequência 6 fala: e faça misericórdia até mil gerações daquele que me ama e guarda meus mandamentos. Esse verso aqui está confirmando o que Ellen White falou anteriormente, inspirada. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E a iniquidade dos pais nos filhos começa a ser transferida em que momento mesmo? Na gestação. Mães, você é a privilegiada. É você que infelizmente começa o processo de transferência. E aí eu não tenho uma outra expressão na mente, se alguém tiver uma quando eu falar me corrija. É você, mãe, que durante a gestação começa o processo de transferir tudo aquilo que é ruim no seu caráter para o seu filho. Depois que o menino nasce, aí, Guego, vem a parte do pai.
Aí você pode dizer assim: ô irmão Edinho, e o homem não tem participação na gestação, não? Não necessariamente, a não ser na formação da criança lá, no ato sexual. Porque todos os textos do Espírito de Profecia diz que é a mãe que transmite para a criança os traços de caráter, sejam bons ou ruins. Eu não estou descartando aqui a questão de genética, não, de forma alguma. Eu estou apenas usando esse texto para mostrar que o que Deus mostrou à sua serva, inspirada, tem base em sua palavra, porque aqui em sua palavra, antes de Ellen White existir, Deus já dizia que ele iria visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. O outro texto de João capítulo 3, olha o que ele fala, João 3, verso 6, em uma conversa de Jesus com Nicodemos, olha o que Jesus fala para ele. 3, verso 6, Evangelho de João. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mãe, deixa eu voltar para você em 5 minutinhos ali para mim concluir. Mesmo que você seja uma cristã, e eu não estou questionando aqui a espiritualidade de ninguém, mesmo que você seja uma cristã, se você tiver traços de caráter que não seja do céu, ele vai ser transmitido para seu filho. Quer você goste ou não. Isso não depende de você, isso é automático, Guego. Acontece quer você queira, quer não. Só tem uma forma de evitar isso. E qual é a forma? Qual é a forma? Não fazendo filho. Se não fizer o filho, Vitor, o menino não vai herdar os traços de caráter negativo de sua mãe. Está entendido isso aqui, sim ou não? Então, mesmo cristã, se houver traços de caráter negativo em você, automaticamente, não precisa você querer, eles vão ser transferidos para o seu filho. É por isso que a gente vê na igreja alguns meninos difíceis. Já viu alguns meninos que você reclama com ele e ele bate no chão mais do que uma bola quando flexionada lá para o chão? Alguns se deitam e se contorcem, mas parece um marabalista. De verdade, já viram algum por aí não? Por aí? Aqui na igreja tem não, mas por aí tem. Você já deve ter visto na família, na escola, em algum lugar. Aí a gente pergunta, isso é traço de caráter de quem? Da mãe. Começou lá. Mas pode ser, Guego, que quando ele nasceu, ele adquiriu isso em algum momento do seu desenvolvimento até encontrar-se com Jesus Cristo. E João, inspirado, numa conversa que, segundo Ellen White, Nicodemos conta para ele, essa conversa aqui que Nicodemos teve com Cristo, Ellen White diz que Nicodemos contou para João, e João, inspirado, escreve para a gente hoje. E João diz assim: Geraldo, só tem uma alternativa para isso tudo que Edinho está falando até agora. É nascer de novo. Porque enquanto for carne, nascido da carne, vai herdar tudo que é traço de caráter negativo, seja da mãe, ou seja de parentes, ou seja de amigos, de vizinho, não interessa. Por favor, pais, salvem os seus filhos. Arrume uma forma de levá-los até Cristo Jesus. Porque João, inspirado aqui, ele disse: quem é nascido da carne é carne, ponto, trocando em miúdos. Não tem jeito para um ser humano carnal, ele está perdido. É isso que ele está dizendo aqui. Aonde é na Bíblia que um carnal vai morar no céu? Aonde? Não vai. Não se engane, não vai. Então, João está dizendo para mim e para você, para aqueles que um dia pensam em ser pais, quando passar por todo o processo, Jesus é aquele que consegue consertar tudo o que você estragou, desde sua gestação, se for o caso. E essa forma de consertar é através do novo nascimento. Por mais que eu falei de algumas coisas negativas aqui, o final do sermão,
ele me alegra o coração, porque a Bíblia diz que o Papai do Céu consegue consertar tudo aquilo que eu estraguei durante toda a minha vida com meus filhos. Às vezes eu fui do jeito que fui quando era namorado, noivo, quando minha esposa ainda era muito jovem, e ela passou traços para o meu filho, e eu também geneticamente, porque já herdei de quem, Geraldo? Dos meus pais. Em pecado me concebeu minha mãe. Talvez o texto Socorro agora, ele faça muito sentido. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas Deus me mandou vir aqui hoje para falar para você que Ele consegue consertar isso através de seu Filho Jesus. Eu só preciso que você acredite em Deus. Eu só preciso que você acredite que é possível nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso no primeiro momento, Lico, mas depois isso aconteceu na vida dele. E quando você, de fato, for convertido, entregar sua vida para Cristo, independente da idade, Papai do Céu vai consertar tudo que foi de formação de caráter negativa que passaram para você até a data presente. Confie nele. Dê uma oportunidade para ele. Eu não tenho mais tempo, eu quero orar por você. Você que acredita que Deus consegue consertar, por favor, fique de pé para me orar, para a gente orar junto. Papai do Céu é aquele que consegue resolver nossas pendências, consertar as arestas que eu passei a vida inteira sem que ninguém me podasse adequadamente. Ele consegue ajustar. Olhe para você, e se você entender que precisa da ajuda dele para nascer de novo, feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, você pode pedir a bênção de Deus para você também. Bondoso Deus, eu não tenho mais tempo para pregar para as pessoas que estão aqui, mas eu quero te agradecer, e eu espero, Senhor, que nesses 30 minutos que falei, tenham sido suficientes para eles entenderem o recado do Senhor para eles nessa manhã. Parece que tem causas impossíveis, mas para o Senhor não tem coisa impossível. Então o desafio nessa manhã, Senhor, é que cada um pai aqui, cada mãe, cada jovem, faça a sua autoanálise. E se precisar nascer de novo, se precisar que isso aconteça na vida do seu filho, ou na sua própria, que cada um possa identificar isso, sendo convencido pelo teu Santo Espírito, para que possa dar o passo para o novo nascimento. E uma vez nascidos de novo, deixaremos de ser carne. Uma vez nascidos de novo, deixaremos os traços de caráter para trás, herdados por pais, mães, parentes, professores, amigos. Uma vez nascidos de novo, iremos crescer apenas aprendendo do Deus do céu, tendo um caráter formado para morar na pátria celestial. Nos ajude em nossas fraquezas. Oramos em nome de Jesus. Amém.